Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, eu sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje eu quero conversar com você sobre o estado de flow ou estado de fluidez, como você preferir. E olha, fica comigo até o final que eu também vou te mostrar alguns caminhos práticos para você poder acessar esse estado com mais facilidade no seu dia a dia. Você já percebeu como a sua mente não para nunca? Mesmo quando você precisa focar em alguma coisa, ela sempre vai de alguma forma te puxar para a distração, para a ansiedade, para o excesso de pensamento. Aí você vai pensar: ah, bom, eu preciso então de mais disciplina, né? Mas e se eu te falar que o problema talvez não seja a falta de foco? Se o que está faltando, na verdade, for o acesso a um estado mental correto? Eu sempre questionei de onde a criatividade vem. Eu lembro de quando eu era criança, eu adorava desenhar enquanto eu ouvia música. Eu posso inclusive contar nos dedos quantas vezes eu brinquei de boneca na minha infância. Não por falta de ter bonecas, a minha mãe me dava muitas bonecas. Todas as datas comemorativas eu ganhava boneca, brinquedos diferentes, mas eles ficavam todos parados num canto no meu quarto, porque o meu negócio sempre foi desenhar, eu sempre gostei de brincar com as cores, com as formas, e quase sempre foi nesse meio do caminho entre a música e o desenho mesmo, né, eu sempre fui muito inspirada por música. Se você quiser me ver feliz, você me dá lápis de cor e tinta que tá ótimo, é o paraíso para mim. E eu penso na verdade que esse estímulo que eu tive na primeira infância, com incentivo, claro, dos materiais de desenho que eu acabava ganhando dos meus pais, e também de ter crescido com um pai desenhista, né, apesar dele não ter nunca exercido a profissão de desenhista, ele é um artista maravilhoso. E toda essa experiência acabou me levando naturalmente para o desenho como profissão. E com o tempo eu passei a compreender que a criatividade, os insights criativos que a gente tem, são tipo um presente divino, sabe? É o resultado de quando tudo deu certo e para completar o universo vem e te expande mais portas de percepção. E para mim a criatividade tem muito a ver com isso, sabe? Com a maneira através da qual a gente percebe o mundo. E aí toda a magia acontece. Uma série de pesquisas indicam que a gente usa entre 8 e 19% do nosso cérebro por momento, por mais que 100% dele esteja disponível. E provavelmente agora você esteja se perguntando como é que se pode aumentar essa atividade cerebral momentânea. Mas a ideia é pensar ao contrário, como diminuir essa atividade cerebral para que a gente entre nesse flow state ou estado de fluxo. Esse termo estado de fluxo foi dado pela primeira vez em 1975 no livro Além do Tédio e da Ansiedade, do psicólogo húngaro Mihaly, para descrever um estado neurológico estudado pela psicologia, onde o cérebro reduz o ruído mental e aumenta a eficiência. No estado de fluxo, o excesso de pensamento diminui, o corpo da gente vai entrar num ritmo próprio e a nossa ação vai acontecer quase sem esforço. Então, o estado de fluxo não tem nada a ver com trabalhar mais, sabe? É o contrário. O foco é absoluto e a gente acaba tendo uma percepção diferente do tempo. O conceito de fluxo recebeu esse nome porque, durante as entrevistas de Mihaly em 1975, várias pessoas descreveram suas experiências de fluxo usando a metáfora de uma correnteza de água que as arrastava. Durante essas entrevistas, o Mihaly inclusive fala que as pessoas que relatavam essas experiências para ele sentiam que era como flutuar, que elas eram levadas pelo fluxo. Daí veio esse nome, estado de fluxo. Mihaly e outros psicólogos começaram então a pesquisar o estado de fluxo depois que ele ficou fascinado por artistas que se perdiam em seu trabalho, tamanho o mergulho que faziam durante o processo de criação das suas artes. Especialmente os pintores, que ficavam tão imersos durante o processo de criação que ignoravam as necessidades de comida, de água e até mesmo sono. Mihaly vai identificar 6 fatores que caracterizam uma experiência de fluxo. O primeiro vai ser a concentração intensa e focada, ou seja, o foco total no momento presente e na atividade que você está fazendo, eliminando as distrações. O segundo fator é a fusão de ação e consciência. Isso significa a pessoa se tornando una com a atividade, agindo automaticamente, sem pensar excessivamente no que está fazendo. Ela vai fluir com a atividade de uma forma muito natural. O terceiro fator é a perda da autoconsciência reflexiva.
é quando a pessoa vai parar de se preocupar consigo mesma, com os julgamentos externos ou até internos e com a aparência. Ela vai focar apenas no processo. A gente também tem a sensação de controle pessoal, ou seja, de estar no comando da situação, com confiança de que tem a habilidade necessária para desenvolver aquela atividade. Quinto fator seria a distorção da experiência temporal, uma alteração na percepção do tempo, onde as horas vão parecer minutos. E como sexto fator seria a atividade que é realizada pelo prazer dela mesma, não apenas por uma recompensa final. O fluxo seria então a fusão da ação e da consciência. Seria um estado de encontrar um equilíbrio entre uma habilidade que você tem e o nível de desafio de uma tarefa que você vai executar com base nessa habilidade. Para a gente atingir o estado de fluxo, a gente tem que estar num nível de concentração bem alto. Tem umas informações super interessantes também que eu acabei encontrando durante a minha pesquisa sobre o estado de fluxo, que falam sobre a neuroquímica do estado de fluxo, né. Então, quando a gente fala em estado de flow ou estado de fluxo, o cérebro vai liberar um coquetel de neurotransmissores que vão aumentar o prazer e a motivação, dentre eles a dopamina, que é responsável pela motivação, pelo prazer, pelo controle motor e pelo foco. Também vai ser liberada a serotonina, tão famosa, conhecida como o hormônio do bem-estar. A endorfina, que além de atuar como um dos analgésicos naturais, ela também é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. E ainda tem a anandamida, que é conhecida como a molécula da felicidade, que regula o nosso humor, apetite, memória e dor. Além disso, durante o estado de fluxo, as áreas do nosso córtex pré-frontal, que são associadas à autocrítica e à consciência do tempo, elas vão diminuir a atividade. Isso explica, inclusive, a perda da noção do tempo e da sensação de transcendência que a gente tem quando a gente está super envolto numa atividade e a gente nem percebe o tempo passar. A nossa atenção seletiva também é acionada e faz a gente ignorar as distrações externas. O cérebro está direcionando os recursos cognitivos apenas para os estímulos relevantes. Então, resumindo, o estado de flow é quando a gente está tão feliz, tão extremamente concentrado, e tendo tanto prazer realizando determinada tarefa, que a gente simplesmente se esquece das nossas necessidades básicas, como comer, beber água, dormir. E quais seriam os componentes necessários para a gente conseguir atingir essa experiência de fluxo? Mihaly vai descobrir três componentes essenciais para a gente conseguir mergulhar nessa experiência de flow. O primeiro que eu vou explicar aqui é sobre o feedback imediato. Então, quando você consegue perceber na hora que você está executando a tarefa, se você está avançando ou não. Esse feedback não vem de outra pessoa, ele vem da tua própria sensação de se sentir apto a realizar a tarefa. Então você não precisa de uma validação externa. A própria tarefa que você está fazendo já vai te responder. Vou te dar alguns exemplos aqui. Quando você está desenhando e você vê durante o processo que seu traço está evoluindo, ele está fluindo. Ou então, enquanto você está cozinhando, durante o processo você vai perceber que, de repente, se você usar um determinado ingrediente, um determinado tempero, você vai conseguir ajustar melhor aquele sabor da comida. Ou então, quando você está escrevendo, você vai se dar conta que o texto está fluindo e as palavras se encaixam naturalmente. Tudo isso vai manter o teu cérebro engajado, porque ele vai entender que ele está progredindo. E sem esse retorno imediato, a mente vai dispersar. Então, o primeiro componente é o feedback, o teu próprio feedback em relação à atividade que você está fazendo. O segundo componente é sentir o potencial para ter sucesso. Aqui eu não estou me referindo a você ter certeza do sucesso. Eu estou falando mais sobre a percepção do que você sente ser capaz de dar conta. Então, quando você sente que é capaz de dar conta de determinada tarefa, veja, eu não estou eliminando o desafio. O desafio pode até existir e, na verdade, é necessário que ele exista para que você se sinta motivado a fazer essa atividade. Mas, de uma certa forma, você se sente capaz de realizar aquilo. Por exemplo, quando você começa num trabalho novo, que de repente é um pouco mais complexo do que o habitual, e aí você tem aquele frio na barriga no começo, mas aí logo você consegue dar conta, você percebe que você é capaz. Então, é essa sensação de tudo bem, é desafiador, mas eu consigo fazer. Isso é um componente fundamental para a gente entrar na experiência de fluxo. É interessante, inclusive, pontuar uma coisa importante aqui. O equilíbrio, na verdade, é a chave. Porque quando uma tarefa está muito fácil,
ela vai dar tédio na gente. A gente não vai querer fazer, porque ela está muito fácil, ela está muito ao nosso alcance. Mas quando ela também é muito difícil, ela vai causar ansiedade na gente. Então o segredo aqui é que o flow acontece no meio, quando você se sente desafiado, mas não paralisado. E o terceiro componente é se sentir tão imerso na atividade que você está fazendo, que o resto vai perder totalmente a importância. E aqui vai entrar um ponto marcante, que é quando você está tão envolvido na atividade que você vai esquecer do tempo, você vai ignorar as notificações do celular, você não vai mais ter fome, cansaço, você vai parar de pensar em outras preocupações. Esse é um estado de concentração profunda. Por exemplo, quando você começa algo muito rápido, né, que você fala: "Ah, eu vou terminar isso bem rápido". E quando você vê, já passou 1 hora. Você estava tão envolto naquela situação que você nem percebeu o tempo passar. Isso acontece porque a tua atenção está totalmente direcionada para aquela atividade. O cérebro vai parar de dividir energia, vai estar completamente focado naquilo que você está fazendo. Então, juntos, esses 3 elementos criam um ambiente propício para você entrar no flow. Quando você percebe que você está avançando, que seria o feedback, né, o auto-feedback. Quando você sente que você consegue, seria a sensação de ser capaz. E quando você está completamente imerso naquela atividade. Como eu falei antes, o estado de flow não tem a ver com trabalhar demais ou com esforço extremo. O estado de fluxo é o alinhamento entre o desafio, a atenção e a ação. Bom, se a gente percebeu aqui que para entrar no estado de flow a gente tem que estar tranquilo, relaxado, sem tanta preocupação mental, para que a gente consiga de fato mergulhar na atividade que a gente está fazendo de uma maneira profunda. Será que tem alguma forma da gente entrar em fluxo de maneira consciente e não acidental? Segundo alguns cientistas do Laboratório de Pesquisa em Criatividade da Universidade Drexel, na Filadélfia, a chave para entrar em um estado de fluxo criativo pode não estar no hiperfoco e na concentração profunda, mas sim na experiência e no ato de simplesmente deixar rolar. O diretor do laboratório, John Conius, em trabalho conjunto com David Rosen, que é um pesquisador do Centro de Pesquisa Psicodélica e da Consciência, eles usaram como objeto de pesquisa algo, vamos dizer, não convencional. Foram 32 guitarristas de jazz. Alguns desses músicos eram bastante competentes, enquanto outros eram bem menos experientes. Todos permitiram que os seus eletroencefalogramas fossem registrados enquanto eles tocavam. Os músicos foram então instruídos a improvisar ao som de 6 canções de jazz, com o apoio de pré-gravações de bateria, baixo e piano. Então, depois que esse experimento foi registrado, esses cientistas entregaram as gravações a 4 especialistas em jazz para determinar em quais segmentos esses guitarristas pareciam estar mais no clima. Então, os pesquisadores vão estudar esses eletroencefalogramas, né, realizados durante o momento da atividade, enquanto eles tocavam as músicas, para procurar qualquer atividade cerebral que revelasse alguma coisa. E o que eles encontraram foram pontos muito interessantes. Eles descobriram que os mais experientes eram os que atingiam o estado de fluxo com mais frequência. Além disso, eles descobriram também que os músicos apresentavam maior atividade nas áreas do cérebro relacionadas à audição e ao toque. Um fator essencial para que esses músicos conseguissem fluir era a redução do controle, ou seja, simplesmente relaxar. E esse estado de relaxamento, tão ligado, tão conectado com o flow, ele se aproxima muito das filosofias orientais também. A gente tem no budismo, por exemplo, esse estado de atenção plena, o mindfulness, que é quando você está tão completamente presente no momento, sem dispersão, não tem passado, não tem futuro, só tem a experiência do estado de presença, do aqui e do agora. E durante o estado de flow ou de mindfulness, a nossa autocrítica vai diminuir. Na espiritualidade, esse tipo de experiência de fluidez pode ser entendida como um momento de sintonia elevada, que vai acontecer a partir da nossa identidade vibratória. Essa sintonia ela vai acontecer quando os nossos pensamentos e sentimentos se harmonizam com as vibrações equivalentes. Ou seja, quando a gente está focado em algo que a gente sente profundamente como bom, criativo ou elevado, a gente acaba atraindo pensamentos e espíritos que vibram nessa mesma frequência positiva.
Essa identidade vibratória é construída a partir da ação do pensamento. A gente sabe que o nosso pensamento é a força criadora e o veículo da conexão, né? Então, o flow ele representa um padrão de pensamento focado, em que eleva a nossa frequência vibratória, permite um maior contato com a espiritualidade superior ou com a nossa própria essência espiritual. E a partir daí é possível que os momentos de flow aconteçam onde a gente sente uma paz profunda e muita inspiração criativa, sensação de bem-estar, de desconexão temporária com as preocupações densas. Os momentos de flow eles vão agir como um respiro saudável para nossa alma. Isso é o que em muitas tradições chamam de presença, consciência ou estado de contemplação ativa. E por isso o efeito é tão forte. Porque a energia não é dividida. Você não está disperso, você está inteiro. E hoje, claro, o inimigo maior do flow qual é? A distração constante. Diversos estudos recentes mostram que quando a gente se torna um multitarefa, quando a gente fica alternando entre as tarefas, a gente vai acabar reduzindo drasticamente a capacidade de entrar em estado de foco profundo. Os principais fatores que nos afastam do flow são, primeiro, claro, o uso excessivo do celular, as interrupções frequentes, a falta de clareza no que precisa ser feito, tarefas muito fáceis ou muito difíceis, como a gente falou antes, o cansaço mental acumulado e a ansiedade e sobrecarga emocional. Imagina, como é que a gente consegue entrar em estado de flow quando a gente, vamos supor, senta para criar alguma coisa, fazer um desenho ou estudar algum curso que a gente está fazendo, em 5 minutos a gente vai abrir o WhatsApp, aí a gente vai para o Instagram, depois a gente volta para o curso. Então, a gente não dá tempo suficiente para o cérebro entrar no estado de flow. O flow exige continuidade, exige aprofundamento. E, na verdade, não é que o estado de fluxo é algo raro. Ele só está cada vez mais interrompido. E a questão aqui não é como ser mais produtivo, mas sim como criar condições para entrar em um estado onde você funciona melhor naturalmente. Para entrar no estado de flow, a gente não tem que fazer mais. A gente tem é que fazer com presença, com verdade, com foco. Porque a criatividade, a saúde mental e a espiritualidade não são conceitos separados. Elas são partes do mesmo processo de estar inteiro no que você faz. Aqui a gente já conheceu um pouco sobre o conceito do flow, quais são os componentes necessários para entrar no estado de fluxo. E agora eu vou te passar aqui 5 dicas para você conseguir acessar o estado de fluxo no seu dia a dia. A primeira e grande dica é manter a sua mente e o seu corpo saudáveis e descansados. Porque para que o estado de flow aconteça, é importante que o teu corpo esteja descansado, você esteja bem alimentado, tudo isso para garantir um bom funcionamento cerebral. Porque manter a concentração por longos períodos de tempo é algo que exige energia do nosso cérebro. Então, imagina, noites mal dormidas, excesso de trabalho, ausência de intervalo entre as atividades. A gente precisa ter janelas de tempo onde a gente descanse entre uma atividade e outra. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue ser produtivo. Além disso, distrações internas, como preocupações, estresse, ansiedade, tudo isso vai acabar ocupando o nosso cérebro também, né? E ativando circuitos que dificultam os momentos de flow. A segunda grande dica é que você esteja num ambiente livre de distrações. Sabe aqueles momentos em que você se sente tão imerso na tarefa que você está fazendo que o resto perde a importância? Esse é o estado de concentração profunda. O ambiente com muitas distrações, interrupções, vai acabar dificultando que ele também ocorra de forma plena. Então é importante você ter no seu trabalho momentos em que seja possível você se manter focado na atividade que você está fazendo, livre de distrações, livre de ruídos, de pop-ups, de telefonemas, de mensagens instantâneas, de conversas paralelas. E as técnicas de meditação e mindfulness são super válidas para potencializar esse processo. Elas ajudam demais a gente a entrar no estado de flow. E claro, terceira dica, evitar a multitarefa, como a gente falou anteriormente, porque o nosso cérebro só é capaz de focar em uma atividade por vez. Então, quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai acabar gerando muita fadiga mental e aumentando a improdutividade. Além disso, é mais difícil você entrar em um estado de subconsciente enquanto a tua mente está sendo exposta a diferentes estímulos ao mesmo tempo. Também são muito importantes. Você precisa monitorar o teu sucesso durante a atividade que você está fazendo. E esse feedback, como a gente falou anteriormente, não depende da validação externa. Ele é um auto-feedback. É como se a própria tarefa que você está fazendo já te respondesse. E a quinta e última dica é que o desafio precisa ser na medida certa.
para que haja um interesse verdadeiro na atividade que você está fazendo. Só vai ser possível entrar em estado de flow se o desafio em questão for compatível com as suas habilidades. Ou seja, a meta precisa ser viável. Caso contrário, o medo e a frustração vão tomar conta da nossa mente e vão impedir a concentração. O flow só acontece quando existe motivação e interesse na tarefa, seja ela qual for. Fazer qualquer coisa por obrigação dificilmente vai te levar a um estado de fluxo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que ele tenha te ajudado a entender de forma prática o papel real da criatividade no seu dia a dia e como o estado de fluxo pode sim ser acessado com direção clara, com consistência e com um ambiente adequado. E antes da gente finalizar esse programa, eu quero te perguntar se você já imaginou ter nas suas mãos um desenho que revela o teu mentor espiritual. Quando você se conecta com seus mentores, você também vai resgatar a confiança no que você sente. E quando essa conexão se fortalece, você vai deixar de buscar validação externa o tempo todo, porque você vai começar a confiar mais nos sinais, nas intuições, nos movimentos internos que surgem no seu dia a dia. A pictografia revela de forma ética e muito respeitosa a energia que acompanha você nesse momento. Vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Se você quiser saber mais, é só me seguir no Instagram, Ana com dois N's Anjos, clicar no link da bio, aí você vai achar o link Pictografia Mediúnica. Para encomendar a sua, é só se cadastrar na lista de espera. E se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá paranormal.plus e Soulcast Web Rádio. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte e criatividade. Lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.